Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal que eu realmente estou falando com vocês. É o primeiro vídeo que eu não estou entrevistando ninguém, mas sim trocando uma ideia com você. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo José Vinícius, eu tenho 23 anos, eu sou acadêmico de medicina em São Paulo e eu criei esse canal para trazer um conteúdo de valor para você que quer ver algo diferente aqui. Vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho nesse vídeo sobre a minha trajetória. Como foi o meu primeiro ano de medicina em São Paulo? O meu primeiro semestre foi marcado por mudanças extremas na minha vida, porque eu mudei de cidade e mudei completamente a minha rotina. Cheguei em São Paulo no dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, para ter aula na segunda-feira, no dia 5 de fevereiro. E eu não conhecia ninguém naquele galinheiro, era menina do interior de Santa Catarina, e fui jogado ali e fui entender como é que funciona São Paulo. Pra não mentir, eu conhecia uma pessoa que eu fiz amizade no vestibular, no intervalo de uma prova para outra, e que eu sabia que tinha passado comigo, então ele tava meio me ajudando, porque ele é de São Paulo, capital, então ele tava me ajudando nesse começo de faculdade, e me ajudou bastante, na verdade. Até, por exemplo, que metrô pegar para ir pra faculdade, eu não sabia nem isso, estava completamente perdido. E só, e fui lá, fui ver como é que era. No que eu foquei no meu primeiro semestre? Aprender a estudar, aprender sobre iniciação científica e me comunicar lá dentro, tá? Contrariando a recomendação de alguns colegas mais velhos, eu comecei a me preocupar com a produção científica já no primeiro semestre. Fui atrás de alguns congressos, eu fui atrás de alguns eventos que iam ter, algumas formas que eu poderia fazer para me destacar naquilo ali e para aprender como fazer. Eu sou extremamente grato porque eu tenho um pai médico, eu tenho um familiar médico que me ajudou muito nesse começo. Ele também era muito engajado na época da faculdade dele com produção científica. Então todas as partes básicas, as partes iniciais que ele passou foi ele, eu sou extremamente grato. Eu tenho um privilégio gigantesco de poder ter feito tudo que eu fiz e graças a ele também posso falar pra você, eu posso falar aqui pra você e posso te ajudar também a fazer isso. E não esquece de deixar o like e comentar aqui, tá? E se você não for inscrito, se inscreve no canal também. Então eu cheguei na faculdade, ele me pegou e falou assim, filho, você tem que fazer isso. Ele me mostrou todos os meus primeiros passos no semestre para eu entender aonde é que eu tava e o que eu deveria fazer lá dentro. Primeiro eu enviei 3 posters para o congresso da faculdade, o COMA. Sim, no primeiro semestre eu enviei 3 trabalhos. Eu juntei com mais um amigo, peguei casos que meu pai tinha, ele me ensinou a escrever esses casos e eu escrevi junto com esse meu colega e fiz a submissão. Nisso, os 3 foram aprovados, 2 para trabalho de pôster e 1 para trabalho oral. Junto com esse amigo meu, a gente fez esse banner e apresentou no congresso. Até teve um caso muito engraçado que tem uma foto que eu tô tremendo, que eu tô suando as costas, porque eu fui apresentar para a diretora da faculdade, eu não sabia que ela tá lá. Minha primeira apresentação oral de trabalho na faculdade foi para diretora, para coordenadora do curso. E depois, em junho, no final do segundo semestre, eu enviei mais 3 trabalhos com outro amigo meu da minha cidade para o congresso, para a Jornada Sul-Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, nesse primeiro semestre eu tive essas 6 atividades. Eu não foquei em liga, eu achava que eu tinha que entender um pouco como que eu ia estudar e como que eu ia aprender a parte científica para depois começar a pensar em liga, começar a pensar no que eu gostaria de aprender, no que eu gostaria de ver, tá? Então eu foquei muito em, poxa, como é que vai ser a minha rotina, como é que eu vou estudar para os assuntos. Eu cheguei, por exemplo, pensando que eu tinha que estudar todos os dias mesmo. Perdi até um pouco da parte social da faculdade no começo, achando que era de um jeito e fui descobrindo que era de outro. Também sim, a parte social no primeiro semestre é muito importante, é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito tanto. Eu saí, mas eu não era um cara muito presente em todos os rolês, eu era um cara que ia um rolê de vez em quando, até porque não é muito da minha característica. Mas não sei se eu faria isso diferente no meu primeiro semestre. Não sei, mas fica a recomendação. Mas vamos lá, em julho eu voltei para minha cidade, passar minhas férias. Consegui fazer um estágio na cirurgia bariátrica. Foi muito bom, eu aprendi muita coisa, porque eu tive anatomia, mas dessa parte prática de ir para hospital, para centro cirúrgico, para entender toda a parte de paramentação, para entender como que ele tratava o paciente lá, como que esse casal manejava o paciente, para entender como que era na mesa de cirurgia, como é que era até abrir uma barriga que eu nunca tinha visto, por exemplo, foi muito interessante. Então
foi um dos estágios que mais me somou. Então, poxa, eu recomendo a todo mundo fazer. Por exemplo, ela pegou minha mão, botou a mão e falou assim, ó, esse aqui é um fígado. Eu não tinha palpado no fígado, me mostrou um fígado, isso até me marcou um pouco. Então foi algo que eu realmente aprendi a fazer, e eu não me arrependo nem um pouco de ter passado as minhas férias em hospital. Isso foi no primeiro semestre, uma parte das minhas férias, né? Outra parte eu me descansei porque eu sou filho de Deus. No segundo semestre, eu fiz valer uma das coisas que também meu pai também sempre disse pra minha vida, que é o seguinte: é a cara de pau de falar com as pessoas. Sim, no começo do primeiro semestre, eu já meti a cara e fui falar com um interno, que eu vi que tinha um perfil parecido com o meu, que era um perfil que é um cara comunicativo e era um cara engajado na faculdade. Eu fui no Instagram dele e falei assim: eu sou fulano de tal, eu estou indo para São Paulo e eu gostaria de aprender com você. E nisso ele meio que me abraçou, então, quanto eu, no segundo semestre ele mandou uma mensagem e falou assim, ó, tô com isso e isso para fazer, vamos? Eu fui. No segundo semestre eu consegui publicar como coautor, ajudando ele na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e publicar um capítulo de livro também. Isso foi com a ajuda dele e foi ele me ensinando tudo que eu tinha que fazer. Eu, como sabia bem pouco, eu tinha feito relato de caso no primeiro semestre, pegar para fazer uma produção científica um pouco mais elaborada foi um pouco mais trabalhoso, mas ele teve muita paciência comigo. Então eu sou muito grato por isso, João, por ter essa paciência e por ter me ensinado muita coisa. Ele me passava tudo que eu tinha que fazer, mandava até vídeo de planilha que eu tinha que elaborar para fazer para ele, para realmente aprender. Então foi algo que eu aprendi muito também e que eu gostei demais. Então sim, networking é importante e mais pra frente eu posso fazer um outro vídeo para explicar melhor para você essa parte do networking, como fazer isso com essas conexões com quem tá há mais tempo no curso. Uma das partes mais importantes do meu segundo semestre foi que eu entrei para um time. Sim, o primeiro semestre eu fazia parte de um time da faculdade, de um esporte, mas não era tão engajado. No segundo semestre eu entrei num time que era extremamente engajado e que me exigia também um engajamento muito legal, e é um time que me fez crescer muito como pessoa. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Hand 9 Knows, o time da faculdade de handball que me ajudou muito, de verdade. Lá com os caras mais velhos eu conseguia entender um pouco sobre a organização de time, o comprometimento com a equipe e com o time, e até um pouco sobre família. Como muita gente em São Paulo mora longe de seus familiares, você ter alguém junto com você, 2, 3 vezes por semana, até 4 vezes por semana, para você conversar e para estar lá, para te ajudar, até gente mais velha, até pessoas mais novas no curso, é incrível. O handball me proporcionou muitas habilidades boas. Então vamos lá, uma das mais importantes foi que eu aprendi a fazer as minhas coisas no tempo que me sobrava. Eu tinha aquela ideia de que eu não tinha tempo para nada. Eu usava isso como muleta e justificativa. Quando eu entrei pro meu time, eu percebi que eu tinha muito mais tempo antes. Por quê? Eu tinha treino nas terças e nas quintas. Terça das 10 à meia-noite, quinta-feira das 8 às 10. Tudo o que eu tinha que fazer na terça e na quinta, eu tinha que fazer antes do meu horário de treino. Seja fazer a minha comida, seja cozinhar a minha comida, seja arrumar meu material, seja estudar alguma matéria, seja fazer qualquer tipo de coisa que eu tinha que fazer. Na terça e na quinta eu me virava. E na quarta-feira eu tinha que estar em hospital. Então na quarta-feira eu acordava cedo, eu tinha que dar um jeito de dormir cedo para poder acordar cedo, não perder a hora. E tive ajuda de muita gente para isso. Lá não existe faltar treino. Então era época de prova, eu tinha que aprender a estudar antes, estudar depois, me programar para qualquer tipo de imprevisto que pudesse ocorrer, para que eu tivesse no treino, eu estivesse presente, que eu estivesse lá. Um dos maiores exemplos para mim nessa época, com essa parte de organização, essa parte de time e equipe, foi o Renan e o Ted. Os dois de verdade me ensinaram bastante. Eles eram internos na época e me mostraram que mesmo quando tá mais avançado no curso, você conseguiria ter boas notas, conseguiria fazer tudo que tinha que fazer e treinar e tá lá para a equipe. Os dois o Tete ainda tá no time, eram pessoas muito engajadas com o time e ajudavam bastante e me ajudaram muito, serviram de exemplo para mim. Então eu fui obrigado a otimizar meu tempo, a ter a minha casa, a ter meus deveres da faculdade, a parte da liga, a parte da IC, a minha parte social, que é muito importante, e fazer parte de uma equipe. Então, tinha domingo que eu tinha jogo, eu tinha que me virar. Isso me ajudou muito. Eu sou muito grato ao handball por causa disso. E no final desse primeiro ano, então, eu acabei o ano com um currículo muito interessante, no meu ponto de vista, para quem está começando, com uma base forte. Aprendi a estudar. Foi o momento também que eu entrei na Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na qual hoje eu sou presidente e de verdade é uma liga que me apaixonei. Não sei se é o que eu quero fazer da minha vida, mas é uma liga que realmente me marcou. E também consegui entrar para uma família que me ajudou muito, que me fez crescer como pessoa, que me fez ver que eu preciso me adaptar a diversos ambientes, a diversas circunstâncias e situações. Então foi muito importante aprender a estudar, aprender sobre iniciação científica, fazer um estágio nas férias
entrar para um time na faculdade para a parte de socialização e organização. E no final, mudar de casa, né? Acho que morar sozinho de verdade foi muito importante para mim e me fez aprender muito sobre quem eu sou e quem eu quero ser. Eu acho que quando você fica um tempo sozinho, você começa a descobrir muita coisa que você não percebia antes. Então é isso pelo vídeo de hoje, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo que eu também vou começar a aplicar. Por hoje é só e até a próxima.